Graça e paz. Muito feliz de estar aqui. Muito feliz que você também está aqui. Bom, sem demoras, eu gostaria de... gente, deixa eu me ajeitar aqui, só um minuto. Pronto. Gostaria que vocês abrissem a Bíblia de vocês lá em 2 Crônicas, capítulo 20. 2 Crônicas 20, a partir do versículo 32. Amém? Amém. Diz assim: como Asa, o seu pai, havia feito antes dele, Josafá fez o que o Senhor Deus considerava certo. Mas os lugares pagãos de adoração não foram destruídos, pois o povo ainda não tinha resolvido adorar somente o Deus dos seus antepassados. Todas as outras coisas que Josafá fez, desde o começo até o fim do seu reinado, estão escritas na história de Jeú, filho de Hanani, que fez parte da história dos reis de Israel. Mais tarde, o rei Josafá se tornou aliado de Acasias. Grave esse nome, rei Acasias, rei de Israel, que vivia uma vida cheia de maldade. Eles fizeram um acordo para construírem navios que fossem para a Espanha. Os navios foram construídos em Ezion-Geber, mas Eliezer, filho de Dodavá, profetizou contra Josafá o seguinte: o Senhor Deus vai destruir o que o Senhor construiu, porque o Senhor se tornou aliado de Acasias. Os navios se quebraram e não puderam ir para a Espanha. Josafá morreu e foi sepultado nos túmulos dos reis, na cidade de Davi. E o seu filho, Jeroão, ficou no lugar dele. Bem, vamos contextualizar aqui o que estava acontecendo, né? Aqui está falando a história do rei Josafá. Josafá era o rei de Judá. E aqui vai contando no início do versículo 32 que ele foi seguindo os passos do pai dele, que era de adorar somente a Deus e não adorar aos outros deuses da época. Tanto que quando a gente vai ver lá no início da história dele, começa lá em 2 Crônicas, capítulo 17, se eu não estou enganada, vai falar que ele até derruba os postes da deusa Aserá, porque ele resolveu não adorar os outros deuses, não se render a Baal, que era o deus da época, né? E ele resolveu obedecer, seguir os mandamentos de Deus, seguir a lei de Deus. E ele também não seguiu o exemplo mau dos outros reis de Israel. Ele foi seguindo exatamente aquilo que o pai dele seguiu, que era de adorar somente a Deus. E por conta disso ele ficou rico, teve bastante grana, mas mesmo assim ele continuou cada vez mais dedicado a obedecer a lei de Deus. Mas ainda que ele tenha acabado com esses postes, né, de idolatria, o povo ainda continuou em adoração aos deuses, ao invés de se render ao Deus dos seus antepassados, ou seja, o nosso Deus. Enfim, passando o tempo, Josafá ele fez uma aliança errada. Ele fez uma aliança com o rei Acasias, que era o rei de Israel. E aqui na Bíblia conta que quando ele faz a aliança com o rei de Israel, conta que a vida desse rei era cheia de maldade, era cheia de idolatria, porque ele carregava com ele esses ídolos, carregava com ele essa adoração aos outros deuses. E por essa aliança, Deus reprovou aquilo que Josafá fez, por ele ter feito essa aliança errada, por ele ter se juntado com essa pessoa, com esse rei. E aqui é o primeiro ponto que eu quero te chamar a atenção, cuidado com as alianças erradas que você tem feito, cuidado com as amizades que você tem, cuidado com as amizades que você vai fazer. E não apenas amizade, nós somos jovens, nós vamos construir uma carreira e a gente vai se aliar com outras pessoas no nosso trabalho, no nosso cotidiano, nos nossos empregos. Então, cara, toma muito cuidado com quem você vai se aliar, com quem de fato você vai
colocar a sua confiança ali para um determinado trabalho, para um determinado relacionamento, para uma determinada amizade. Tenha cuidado com quem você vai se juntar, porque a aliança é algo muito sério. A aliança, ela é um pacto que você faz com uma outra pessoa, é um contrato que você faz com uma pessoa ou com alguma coisa, porque às vezes a gente pensa muito em aliança como apenas pessoas, né? Mas às vezes a gente pode se aliar em situações que não são de Deus para a nossa vida, que Deus está olhando lá de cima e falando: eu não aprovo isso, eu reprovo essa aliança que a Raíssa está fazendo. Porque as nossas alianças, elas influenciam as nossas decisões. E foi aqui que aconteceu com o rei Josafá. Ele começou muito bem, começou destruindo, vivendo em aliança com Deus, vivendo em obediência a Deus, seguindo a lei. Mas ele fez essa aliança com o rei de Israel. E assim, a nossa obediência a Deus, ela precisa ser integral, ela precisa ser até o fim. A nossa obediência a Deus, ela tem que ser uma prioridade na nossa vida. E por conta da desobediência dele, a Bíblia conta aqui, ó. Antes disso, quando ele firmou essa aliança, um profeta chegou para Josafá e disse o seguinte: o Senhor Deus vai destruir o que o Senhor construiu, porque o Senhor se tornou aliado de Acasias. Então aqui hoje a gente tem a oportunidade de refletir nas alianças que a gente tem feito. Para e pensa, será que a pessoa que eu estou me aliando, a pessoa que eu estou me relacionando, as amizades que eu tenho feito, tem a aprovação de Deus? São da aprovação de Deus? Porque senão a gente vai se aliar com pessoas erradas e ter consequências ruins. E aqui eles estavam construindo um barco, uma embarcação. E aqui continua: os navios quebraram e não puderam ir até a Espanha. Ou seja, a missão que eles estavam propondo, aquilo que eles queriam realizar, que era aquela embarcação para ir até a Espanha, elas se quebraram e eles não puderam cumprir aquele desafio, eles não puderam cumprir com aquilo que estava sendo proposto. Então, aqui a gente pode perceber que eles tiveram prejuízo, eles tiveram perdas. E assim, eu não quero ter perdas na minha vida. Eu imagino que vocês também não queiram ter. Então, por isso, cara, toma muito cuidado com as alianças que você tem feito. E assim, para concluir, busque alianças que estejam realmente alinhadas com o propósito de Deus para a sua vida. Busque alianças que estejam em conformidade para aquilo, com a vontade de Deus, que estejam conforme a vontade de Deus. Mas como é que eu descubro que a minha aliança com o meu irmão, com o meu namorado ou qualquer outra aliança que a gente for fazer está de acordo com a vontade de Deus? É lendo a palavra de Deus, é a gente criando relacionamento com Deus. É cada dia você parar um momento do seu dia e falar com o Senhor. E não só falar com o Senhor, mas também ouvir aquilo que o Senhor tem dito. Aquilo que o Senhor tem dito a respeito das amizades que você tem feito, a respeito daquilo, dos relacionamentos que você tem feito, dos contratos que você... Porque a gente é jovem e vocês vão assinar contratos muito bons. Eu faço votos para isso. Mas a gente tem que tomar muito cuidado com esses contratos que a gente vai assinar. Porque esses contratos, às vezes, podem ser muito bons financeiramente, mas que vão trazer destruição para a nossa vida. E ao invés da gente avançar, a gente vai retroceder, porque não é da vontade de Deus. Então, é isso, gente. Façam alianças que estejam conforme à vontade de Deus. Façam aliança que estejam em conformidade com a palavra de Deus. Amém?